faça isso. Então, isso é para dar uma ideia da capacidade de carga que tem uma sacola plástica. O programa das sacolas plásticas, ele visa que as grandes redes de supermercado, existe já uma adesão parcial de redes no Brasil, né, que utilizem sacolas dentro da norma da ABNT. Isso faz com que o consumo de sacolas diminua, porque uma sacola dentro da norma, você não precisa botar uma sacola dentro da outra, e vai ter uma menor utilização. Interessante é que duas das grandes redes varejistas do Brasil não utilizam sacolas dentro da norma, não sei por qual motivo, mas fazem questão de não utilizar. Então, por que será que isso acontece? Na verdade, se a gente utilizar a sacola dentro da norma, a gente vai diminuir o consumo. E essas grandes redes que fazem campanhas contra sacolas não querem efetivamente diminuir o seu consumo. Não querem consumir sacolas dentro da norma. Bom, isso aí, a conclusão, isso vai começar a clarear um pouco cada vez mais, sabe? As nossas entidades, como um todo, têm campanhas e programas visando o consumo consciente de plásticos. A Plastivida, nós temos www.plastivida.org.br, tem campanhas dessa natureza junto com a Biplast. Nós temos um site específico que é www.sacolinhasplásticas.com.br. E o nosso sindicato do Rio Grande do Sul tem também um programa específico, né? Sustemplast, que é esse programa aqui, né? www.sustemplast.org.br, onde se fala muita coisa sobre reciclabilidade, as vantagens dos plásticos, o porquê dos plásticos e a importância dos plásticos no dia a dia na nossa vida. Muito bom. Até você trouxe aqui uma sacolinha, queria mostrar aqui, que eu acho que foi uma das coisas que você falou logo no começo do programa, né? Sim. Não vai dar para ver na tela, mas é mais ou menos assim, né? Sim. Ele fala o seguinte: os artefatos plásticos não têm asas, os artefatos plásticos não têm pernas, os artefatos plásticos não têm nadadeiras. Use o plástico com inteligência, adequadamente e com descarte correto. É legal ver uma campanha como essa, né? Porque é a verdade, Os plásticos, se eles estão em algum lugar inadequado, eu falo, isso aqui vale para tudo. Mas eu estou falando em plástico porque o plástico está sendo vilanizado de uma maneira basicamente centrado em cima de um desconhecimento generalizado. Então, nossa campanha é de defesa e de esclarecimento. Para dar uma ideia para você, né, eu posso, por exemplo, uma sacola dentro da norma da BNT como essa aqui, eu posso ir ao supermercado levando, como eu estou aqui, 5 sacolas no meu bolso. Né? Se é para reutilizar, eu posso reutilizar a sacola plástica, levando no próprio supermercado. Levando no próprio supermercado. Então, a vilanização que existe, ela é fruto do desconhecimento. O que nós queremos, né, o que nós propomos, né, nós não fugimos de discussão nenhuma. Nós queremos nivelar o conhecimento. Porque para discutir alguma coisa que seja para o bem da sociedade, a gente tem que ter uma posição de conhecimento mais ou menos parelha, para que não se diga coisas sem o menor sentido, informações completamente falsas. Né? Então a nossa ideia é essa, quer dizer, trabalhar no sentido de colocar o plástico a serviço da sociedade. Muito bem, são 7:50 da noite, nosso programa está chegando ao fim, falta pouquinho para terminar. É impressionante como 1 hora dentro da nossa imaginação é um prazo tão longo, e na hora que a gente está em um bate-papo é tão curto, né? É verdade. Então aqui, como eu faço a pergunta como eu fiz a pergunta para o Hugo na semana passada, e inclusive até um pequeno detalhe, o Hugo, ele comentou muito sobre plástico quando nós terminamos o programa, né? Sim. E ele tem a visão mais ou menos igual a essa, né? Ou seja, quando você tem uma satanização de algum processo, de algum produto, é sinal de que alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser revista. Isso é verdade, né? É verdade. Então eu fiz a pergunta para ele a respeito da cápsula do tempo, né? E eu vou fazer esta pergunta também ao Alfredo, né? Então, imaginando que nós temos aqui uma cápsula do tempo, onde você possa colocar informações nelas, e daqui a um determinado tempo as próximas gerações possam abrir e ver quem foi o Alfredo, né? Eu queria saber de você o seguinte: o que você colocaria nessa cápsula com relação a uma alegria que você teve?
Uma alegria que eu tive foi, por exemplo, criar uma campanha, participar da criação de uma campanha de defesa das sacolas, que foi ao ar na televisão ano passado. Uma decepção. Uma decepção é ver como tem... outro dia usaram uma expressão que eu não conhecia, eu achei interessante, o marketing da hipocrisia. Como tem gente falando sobre o que não conhece, dando opiniões, dizendo coisas que não tem nada a ver sobre o assunto, meramente por interesse pessoal, interesse político, o que eu chamo de proselitismo ambiental oportunista. Um projeto de vida já implantado? Projeto de vida já implantado, a satisfação de poder trabalhar no setor plástico brasileiro. Um projeto a implantar? Um projeto a implantar é contribuir decisivamente para que o setor tenha a sua como cadeia de valor reconhecida no Brasil e trabalhar para que isso represente, vamos dizer, benefício para toda a sociedade brasileira. Uma visão pessoal de futuro? Uma visão pessoal de futuro, eu acho que nós vamos evoluir muito em termos de conhecimento. Eu acho que... Eu vou... Me permite mostrar uma coisa? Sim, sim. Eu me lembrei agora. Enquanto a gente discute essa questão do meio ambiente, sacolas, né? Se discute coisas que, para mim, o desconhecimento está presente de uma maneira brutal, né? Eu pergunto por que ministérios do governo não trabalham no sentido de desenvolver, fazer projetos comuns que venham a ajudar a sociedade. Por exemplo, esse livro aqui, ó, né? Esse livro aqui é feito com papel plástico, ou seja, é um livro de plástico que se manuseia como livro, se pode escrever, tecnologia brasileira, patente brasileira. Produção 10 mil toneladas por ano de papel. Então, em termos de educação, por que o Ministério do Meio Ambiente não faz um trabalho junto com o Ministério da Educação para fazer livros que tenham uma durabilidade maior, que não se troque para as populações, para os alunos, todo ano se troque o livro, né? É verdade, então, se fazer um livro que tenha uma durabilidade maior e que seja útil para várias gerações, para vários tipos de estudantes. É porque o livro, ele todo ano é o mesmo livro que ele vai sendo entregue para outros alunos, né? Exatamente. Pelo que eu estou vendo aqui, no toque, além de ser um toque muito confortável, ele não rasga. Não rasga. Eu tentei agora fazer isso, ele não rasga. Ou seja, se os livros pudessem ser produzidos num papel como este, ele seria, quanto tempo nós teríamos um livro útil, por mais que o aluno fosse descuidado? Mas Ricardo, é muito importante, isso aí é feito a partir de material reciclado, viu? Material reciclado. Reciclado. Puxa vida, hein? Eu, Alfredo Schmidt, quero que a humanidade se lembre de mim por ter trabalhado e me dedicado com seriedade ao setor que eu abracei, que é o setor plástico do Brasil. Alguma informação final que você queira passar? Não, eu quero dizer apenas que eu fiquei extremamente contente de poder conversar um pouco sobre o tema, né? Poder trocar uma ideia, poder iniciar uma discussão, porque a discussão ela hoje praticamente não existe, né? Então poder manifestar uma opinião sobre o tema, e eu sei que esse tema vai ainda propiciar muita discussão no futuro, mas o importante, né, como eu digo, a gente não pode olhar para um problema desse jeito, um olha desse jeito, o outro olha desse jeito. Nós temos que buscar o máximo da visão esférica, aonde, por cada lado que a gente olha, a visão seja aproximadamente a mesma. Muito bem, trouxe aqui Alfredo Schmidt, ele é presidente da ABF, ele é presidente da Simplast e ele é diretor da ABPlast. Eu espero que o programa tenha contribuído com o debate que até então eu não conheci, não tinha visto, e cabe a você aí de casa a conclusão, né? O nosso papel foi feito. Nós temos que realmente encontrar as duas pontas, discutir e abrir, mostrar abertamente para que a gente possa chegar a um denominador comum. Se o Alfredo me permite, eu tenho uma mensagem que eu acho que vai resumir um pouco o que nós conversamos aqui durante esta 1 hora, tá? Peço licença para ler, porque é um texto... eu não sou ator, né? Então eu não consigo decorar, então eu peço a permissão para ler. O plástico foi uma das maiores invenções do homem.
Com ele, diversas novas invenções puderam ser criadas, e itens já inventados puderam ser reinventados e explorados ao máximo. Produtos ficaram mais leves, mais práticos, mais econômicos e muitas vezes até mais duráveis. Há quase 30 anos, com o discurso de diminuir o desmatamento para a produção de sacos de papel, um produto em específico revolucionava a vida das pessoas. Com a sacola plástica, o transporte de itens do dia a dia puderam ser feitos de uma forma muito mais fácil e a saúde das grandes cidades sofreram um salto de qualidade, pois o lixo antes depositado em latões sem proteção ou espalhados por causa de sacos de papel molhados e rasgados, agora podiam ser coletados em sacos plásticos resistentes, fechados e sem contato. Com o passar do tempo, este mesmo homem que tem o dom de criar coisas maravilhosas, consegue utilizar suas mesmas criações em detrimento de seu meio ambiente. Agora, o que antes era um sonho se transforma no bicho-papão. O que fazer? Vamos acabar com o plástico? O vilão da humanidade? Aquele que polui? Aquele que mata animais marinhos? Como a humanidade pode ter criado tamanha aberração? Em breve, teremos que parar de fabricar carros, pois eles matam. Teremos que parar de fabricar aviões, pois às vezes eles caem. Vamos deixar de comer, afinal criamos resíduos domésticos que precisam ser descartados em lixões já sobrecarregados. Que tal banirmos das nossas vidas a internet? Afinal, ela é utilizada para o mal também. Mas, que tal, em vez de parar de fazer tudo isso, pararmos de fazer uma única coisa? Culpar a criatura. Vamos deixar de culpar a criatura e fazer uma autoavaliação dos criadores. Se não jogássemos o plástico nas ruas, nos rios, no mar, ele não seria um bicho-papão hoje. Se dirigíssemos nossos carros de forma consciente, eles não nos matariam. Se respeitássemos nosso planeta, não deixaríamos que nossas criações fossem um empecilho para a vida na Terra. Se olharmos para o nosso próprio umbigo e aceitarmos que a falha é nossa, evoluiríamos como seres humanos e, por consequência, melhoraríamos nossas criações. Poderíamos pôr fim a esta sentença de destruição não só da humanidade, como dos seres vivos que dividem conosco a dádiva de ter um planeta tão maravilhoso como o nosso. Assim eu me despeço, uma boa noite para vocês e até o sábado que vem.